A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui dando início à nossa 6ª aula de teologia. O tema de hoje, como surgiram os demônios. Próximo tema, nós já entraremos em escatologia. Vamos lá, vamos orar, né? Pedir a Deus que nos cubra, nos revista, nos abra a mente, o coração, prepare a terra do coração. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus que pedimos que levante um escudo de proteção sobre a minha vida, a vida de cada aluno que estará ouvindo esta aula, para que eles possam, Senhor, ter conhecimento. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente tem medo de saber a história dos demônios, por isso são enganados. São iludidos e não sabem, meu Pai, como eles usam, as artimanhas que eles usam para enganar e iludir as vidas das pessoas. Mas estamos aqui revestidos pelo Teu Espírito Santo, estudando, meu Pai, teologia, estudando a Tua palavra, para sabermos, Senhor, como lidar com todas as situações. Peço que cubra Teu filho e Tua filha com Teu sangue, a minha vida, e nos ajude a aprender cada vez mais para Te glorificar em nossas vidas, em nome de Jesus, e vencermos todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como surgiram os demônios? Os demônios, por sua vez, são os anjos caídos que servem a Satanás após serem enganados por eles. Apesar de poderosos, são restringidos por Deus, além de permanecer sob a autoridade de Jesus. Provas disso são as passagens nas quais estão escritos atos de possessão e exorcismo. Ou seja, eles podem ter o poder que for, mas eles estão restritos à autoridade de Jesus. Eles estão ali, né, descritos a palavra de Deus vai mostrar várias passagens nas quais são descritos atos de possessão e exorcismo, no qual, né, o Senhor Jesus demonstrou que eles só agem com a permissão de Jesus, e pelo nome de Jesus ele tem que cair por terra. Então não tenha medo. É importante frisar que demônios não são diabos. Você entendeu isso? Presta bem atenção, que essa pergunta pode cair. Demônios são diabos? E eu quero ver se você está prestando atenção na aula. É importante frisar que demônios não são diabos. Até porque não existem diabos, mas um só. Eles nada têm a ver com o espírito imundo, identificados biblicamente pelo grego pneuma, ou em hebraico Elohim e Sherim. Se entende por demônios as entidades espirituais dotadas de poderes especiais, situadas entre humanos e divindade. Eles têm como objetivo zelar lugares ou castigar pessoas. Sua origem provável encontra-se nas lendas e crenças dos povos da Mesopotâmia. O grego daimon ou daimonion é usado para identificação das divindades pagãs, ou seja, aquelas proibidas de serem cultuadas pelos hebreus. Assim, todos os deuses estrangeiros ou povos de Deus são denominados demônios. Referência em Isaías trazem demônios como personagem folclórico ou quase míticos dos lugares ermos, como os denominados os sátiros, que algumas traduções descrevem nos seres que se apresentam como horríveis animais peludos. Bíblica e etimologicamente, a princípio,
demônio não teria conotação pejorativa alguma com anjos caídos. Espíritos imundos ou diabos não teria, nenhuma conotação com anjos caídos, espíritos imundos ou diabos. A sua identificação com espíritos imundos ocorreu pela necessidade teocrática dos hebreus manterem-se separados dos demais povos para evitar contaminação de cultos e, com isso, a degradação nacional. Os demônios, espíritos imundos, se devem aos demônios, espíritos imundos, se devem às doenças internas desconhecidas, como se por eles causadas e que nem precisa estar manifesta no indivíduo, bastando alguma denúncia de sua participação em cultos estranhos para os sacerdotes determinarem sua impureza legal e assim impedir tal enfermo ou endemoniado de participar de atos religiosos. O interditado, a pessoa interditada, era quase sempre morto exemplarmente por apedrejamento para não contaminar os demais membros da nação hebreia. E como demônios se apresentam? A Bíblia afirma que eles são invisíveis, no entanto, a batalha é real e pessoal. A atividade de Satanás e seus demônios. A natureza das atividades. Perturbar a obra de Deus. Qual é a finalidade, a natureza deles? Perturbar a obra de Deus, opor-se ao Evangelho, ou seja, ser contra tudo que está no Evangelho. Você que não concorda com as coisas do Evangelho, eu não concordo, eu sou contra. Isso daí é vuvuzela dele na mente, viu? Dominar e cegar e enganar e lançar os ímpios, afligir e tentar os santos de Deus. São as atividades dele. O motivo das suas atividades: ele odeia até a natureza humana com a qual se revestiu o Filho de Deus. Intenta destruir a igreja porque ele sabe que uma vez perdendo o sal da terra, o seu sabor, o homem torna-se vítima nas suas mãos inescrupulosas. Sua atividade são restritas. Ao mesmo tempo que reconhecemos que Satanás é forte, devemos ter cuidado de não exagerar em seu poder. Para aqueles que creem em Cristo, ele já é um inimigo derrotado e é forte somente para aqueles que cedem à tentação. Apesar de rugir furiosamente, como vai dizer a palavra ao nosso derredor, mas ele é covarde. Não pode tentar afligir, matar, nem tocar no crente sem a permissão de Deus. Sua atuação. Não limita suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes agem nos círculos mais elevados como um anjo de luz, viu? Ele se faz passar por anjo de luz para enganar as pessoas. Até assiste às reuniões religiosas, o que é indicado pela sua presença no ajuntamento dos anjos e pelo uso dos termos doutrina de demônio e a sinagoga de Satanás. Ou seja, quando eles têm as reuniões dos demônios deles lá, eles são orientados a participar dos cultos para poder saber ali a fraqueza de cada um e tentar entrar e atacar, atuar na vida das pessoas. Frequentemente, seus agentes se fazem passar como ministro de justiça.
Para o cristão, os demônios são seres incorpóreos que só são capazes da plenitude dos seus atos se estiverem de posse de algum corpo humano. Por isso, procuram apossar-se dos homens por incorporação diretas ou inspirações, a fim de empregá-lo para seus próprios fins. Suas possessões podem ser momentâneas, mas ou menos prolongadas, mas quase sempre caracterizadas por enfermidades internas, deformidades físicas e perturbações mentais. Exorcismos e curas praticados por Jesus têm sentido messiânico bastante claro quando visto sob o ângulo das possessões demoníacas ou doenças psicomáticas. Os demônios podem estar numa dessas pessoas ou intermediários, causando transtorno como traumas psicológicos, ruínas sociais, problemas financeiros e outras. Os maus espíritos têm diferentes missões e métodos, com possessões duradouras ou fazendo-se entrantes através de políticos, cientistas e homens de notório saber. Podemos citar indivíduos praticamente nulos e que de repente se transformam numa outra personalidade, às vezes até animal, a exemplo do rei Nabucodonosor. Os demônios, como espíritos perturbadores, promovem fenômenos psicológicos e de efeitos físicos, alguns aterradores, muito visto e estudado pela metapsíquica, parapsicologia e até espiritismo. No próximo áudio nós vamos estar aqui falando sobre escatologia. Não perca! Até lá! Escatologia é o próximo estudo da nossa teologia básica.